Dar um pouquinho de assunto, porque de acordo com o calendário nacional da saúde, a gente está no Maio Roxo agora, que é um mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais, condições que afetam mais de 5 milhões de pessoas no mundo inteiro. Só que, infelizmente, temas relacionados à nossa saúde intestinal ainda são tratados como tabus, o que acaba dificultando muitas vezes o diagnóstico e principalmente o tratamento, né? Mas como aqui no Mulheres a gente não tem vergonha de falar sobre coisa séria, a gente convida hoje o Dr. Nelson Liboni, que é cirurgião geral do aparelho digestivo, para bater um papo com a gente, que é uma questão do nosso cotidiano muitas vezes, que é a constipação intestinal, ou a popular prisão de ventre. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem com você? Bem. Graças a Deus. Fique à vontade. Assunto extremamente importante, principalmente para a mulherada. Isso. O que acontece que as mulheres normalmente reclamam mais de prisão de ventre? Tem alguma questão hormonal envolvida? Vamos começar por aí, porque esse assunto muito nos interessa. Então, as mulheres são mais acometidas que os homens, né? Numa proporção de 2 a 3 vezes mais. Uma das alterações, sem dúvida nenhuma, são a parte hormonal. Então, quando ovula, menstrua e a menopausa, existe aí uma alteração hormonal importante, que esses hormônios também não só mexem com a parte feminina, mas também com a motilidade intestinal. A mulher também tem outros probleminhas, né, entre aspas, né, porque quando ela tem a gravidez, você muda muito a parede abdominal da mulher, pode aparecer hérnias, diástase, hérnias umbilicais, inguinais, que atrapalham a prensa abdominal, como também altera muito o períneo da mulher, né, então, e as mulheres estão engravidando um pouquinho mais tarde também, então já não tem tanto aquela firmeza, aquele colágeno, aquela estrutura, então isso acaba atrapalhando muito a prensa abdominal. Existem também outras doenças, né? Então a gente está envelhecendo mais, então pelo tempo que a gente está vivendo, obviamente vai ter uma flacidez também da parede abdominal, das próprias alças intestinais, os remédios que a gente toma, vão aparecer diabetes, hipotiroidismo e outras doenças. Mas nesse caso, tanto para homens quanto para mulheres? Tanto quanto para homens e para mulheres, mas as mulheres acabam sendo mais acometidas até por esse problema muscular que acaba acentuando. Falando em prisão de ventre, nessa dificuldade para evacuar, existe um tempo em que a gente pode utilizar como um tempo ideal para essas evacuações frequentes? Qual que é a frequência? É através do tempo ou é através, enfim, de uma quantidade de vezes que a gente vai ao banheiro no dia, que a gente pode dizer que a pessoa está com prisão de ventre? Então, a prisão de ventre, um dos sintomas principais é isso mesmo que você falou. Então, o normal é até 3 vezes ao dia, é considerado normal. Mais do que isso, você tem que dar uma investigada, se ficar uma coisa crônica, e quando passa de mais de 3 dias sem ir ao banheiro também. Então, tem esse período. Mas, formato das fezes, se dói, quando eu vou no banheiro ficou aquela sensação que eu não consegui ir plenamente, ficou um resto. Então, não é só obstipação a prisão de ventre, ela vem associada a outros sintomas também. E é mais associado, então, à dificuldade ou à força que a pessoa tem que fazer do que o tempo que ela não vai ao banheiro? Também. Porque não tem necessidade de todos os dias. É que o sintoma mais comum é esse, né? É o tempo. Mas existem também outras características, né? Tá, mas se a pessoa vai todos os dias e precisa fazer muita força para evacuar, ela pode ser considerada uma pessoa que sofre de prisão de ventre? Pode acontecer. Então, você pode ter problemas de propulsão do intestino, né? Que ele tem a movimentação que vai impulsionando o alimento até a região retal e anal. Como você pode ter problemas do períneo. Então, você pode ter, por exemplo, na mulher é muito comum, né? Hemorroidas pós-gravidez, prolapso retal, retocélia anterior, algumas disfunções do próprio elevador do ânus por causa do períneo. Então, essa força que às vezes você faz é porque embaixo está ocluso, está obstruído. Então, um simples conversa com o paciente ou num exame físico associado a alguns exames que a gente pede, a gente resolve isso daí rapidamente. O problema é assim, não, mas mulher é obstipada, é assim mesmo. E aí você vai deixando. E ao deixar, você vai piorando esses sintomas, e aí quando você já está com idade mais avançada, você deixa de tratar algo que ficaria muito bom para tratar já com sequelas, e nem sempre com sequelas fica tão bom quanto seria um primeiro tratamento no momento certo, né? Sem dúvida. É verdade, no caso das mulheres, tem uma questão comportamental também envolvendo a prisão de ventre. Por exemplo, a mulher tem mais pudor para ir ao banheiro
em lugares que não são a própria casa, em situações de viagem, por exemplo, quando passa muitos dias fora, muitas mulheres acabam também reclamando em que o intestino acaba ficando preso. Existe uma questão comportamental também, com estresse envolvido? Sim, existe muito essa situação até na criação das próprias meninas, né, que falam, olha, precisa tomar cuidado por causa de infecção, uma série de coisas, isso acaba atrapalhando, né? A questão da viagem tem muito a mudança do alimento. E terceiro, às vezes, em função do fuso horário, porque o intestino da gente funciona como um reloginho. Então, se a gente está acostumado a ir ao banheiro naquele horário e a gente muda esse horário, você pode ver, se você pegar um final de semana e se você está acostumado a ir ao banheiro, você dormir um pouquinho a mais, às vezes você acaba não indo no banheiro, você acaba indo no dia seguinte, porque ele está habituado. Então, tem isso também, né? Tá. Qual é a relação da água com o trânsito intestinal? Então, a água é fundamental para tudo, né? E a gente não bebe água, né? E quando a gente fala água, pode ser até acrescentado de outras coisas que vêm junto com a água. Mas o ideal seria a água mesmo. Então, a água, além dela hidratar o corpo, ela também ajuda na hidratação das fezes. Então, se eu bebo muito pouca água, obviamente eu vou ter problema. E se eu como fibras e outros produtos e eu não bebo água, isso vai acabar fazendo uma maior fermentação, produção de gases e vai dar cólica, vai dar mal-estar. Tá, então não adianta nada só ingerir muitas fibras, mas não tomar água. Então, esse é um outro erro. Se eu aumento muito as fibras, às vezes eu tenho um fenômeno paradoxal, ao contrário. Então, eu acabo, às vezes, até ficando mais obstipado, porque o intestino tem mais dificuldade, porque aquele bolo fecal fica mais endurecido. Então, a água dá maciez, dá o volume necessário para poder ir ao banheiro. Então, normalmente tem a ver com alimentação. Quando Sim. a pessoa está com essa questão, é porque não está ingerindo a quantidade de fibras ou tomando água suficiente? A primeira consulta, vamos supor que você passasse no consultório a primeira vez e você, uma vez feito essa queixa, a primeira orientação, até a gente fazer o que tem que ser feito em termos de exame, a orientação, aumentar a hidratação de 2 a 3 litros de água por dia, fazer uso de alimentos que são laxativos, né? Então, comer bastante saladas, verduras, legumes, o máximo que puder, frutas com bagaço de preferência, que isso é a melhor coisa que tem para ajudar o intestino a funcionar. É verdade que o uso de laxantes com muita frequência pode trazer alguma consequência ruim? Tem vários tipos de laxantes, né? Eu acho que o laxante que o pessoal mais usa são os irritantes de mucosa, de intestino, como por exemplo o Sene, tá? Então, ele com o tempo, ele vai lesionando os plexos neurológicos do intestino e eu vou precisando de doses maiores para que esse intestino funcione. Então, ele vai criando uma dependência medicamentosa e vai chegar num ponto que não vai funcionar mais. Ele muda a microbiota intestinal, dá origem a mais pólipos. Então, infelizmente, usar laxantes, tem vários tipos de laxantes. Você tem laxantes que aumentam o bolo fecal, que são a base de fibras, que são os ideais. Tem os lactobacilos, que são muito importantes, porque acidificam, ajudam o intestino a funcionar, né? Então, praticamente 2/3 do nosso bolo fecal é de descamação do intestino e das bactérias que existem no intestino que morrem. Então, quanto mais eu tiver a minha flora intestinal boa, vai ser melhor. E existem outros tipos, que são os procinéticos, assim por diante. Então, cada caso tem que usar um tipo determinado de medicamento. Não é assim, uma coisa é usar momentaneamente, mas se fica uma obstipação crônica, é melhor você passar com o seu médico e investigar as causas para evitar problemas maiores do uso assim, indiscriminado de medicamentos. Automedicação nem pensar nesse caso, né? Nem pensar. Agora, quantos dias a gente pode considerar como realmente uma questão para procurar um profissional, para procurar ajuda no caso de uma previsão de ventre? A partir de quantos dias sem ir ao banheiro? Então, assim, acima de 3 dias, se ficar algo crônico, você tem que começar a investigar, porque ele é um dos sintomas de alguma outra doença que que não apareceu ainda. Então, às vezes, antes de aparecer um problema de tireoide, pode acontecer isso. Uma doença diverticular, por exemplo, ou até mesmo um câncer. Pode indicar um câncer de intestino também? Sim. A mudança de hábito intestinal, de repente eu tenho um intestino certinho, de repente ele muda a característica dele, e se tiver perda de sangue, emagrecimento, dores, eu acho que é uma coisa que tem que ser investigada. Tá. A Rita Nascimento quer saber se tomar água ou sobre a temperatura da água que a gente deve beber logo pela manhã, isso influencia em alguma questão? Não influencia em nada.
Tá. Minha filha de 13 anos demora a ir ao banheiro e quando vai, sai até sangue e dói muito, a Elisiane está dizendo. Ela deve procurar ajuda? Então, como ela tem 13 anos, se ela não era obstipada antes e ela ficou, às vezes é uma fissura anal. O que é uma fissura anal? É um canalzinho que aparece bem na borda do ânus e o ânus ele é muito sensível, ele tem a mesma sensibilidade da parte vaginal. Então, quando você vai evacuar, na hora que dói, o ânus acaba contraindo. Então, meio que aquilo fica difícil de você eliminar e acaba voltando um pouco de fezes para trás. Então, você tem que tratar muitas vezes essa fissura anal e aí depois do tratamento fica muito bacana e aí a pessoa volta a evacuar normal. Tá, então precisa procurar ajuda sem dúvida nenhuma, né? A Aliene quer saber se é verdade que o alface pode prejudicar o intestino. Não, é assim, normalmente os legumes, verduras cozidas, eles acabam ajudando porque você já tem um pré-cozimento. As folhas cruas têm um pouquinho mais de dificuldade de serem absorvidas e a gente não tem a capacidade de digerir algumas fibras. É aí que a gente fala que são as rafinoses, né? Então, existem alguns medicamentos para algumas pessoas que têm essa dificuldade, que a gente introduz quando ela come muita rúcula, alface, folhas cruas, que aí melhora, porque dá muito gás para essas pessoas e aí esse gás dá incômodo e acaba dando essa sensação de desconforto. E as pessoas que têm algum tipo de intolerância, lactose, glúten, ou até mesmo intestino irritável, doença de Crohn, essas pessoas podem sofrer com mais prisão de ventre também? Ou é o contrário? A síndrome do intestino irritável você pode oscilar desde diarreia, obstipação ou misto ou até casos indeterminados. Então pode ser um dos sintomas, sim. Na doença de Crohn, normalmente ela está associada com quadros mais de diarreia. Tá? Você vai ter obstipação quando você começa a ter complicações, porque acaba tendo aderências, o intestino fica mais apertadinho e aí ter essa dificuldade para o banheiro pode ser uma complicação. Mas assim, na maioria das vezes, da grande parte das doenças, assim, se houve uma mudança, eu tinha um padrão e de repente mudou esse padrão e fica algo crônico, e eu não fiz nada de diferente para isso acontecer, e eu estou tendo alguma coisa diferente, eu tenho que investigar isso daí. Tá. Agora a gente está aqui com algumas frutas, né? E também algumas fibras, dando um exemplo para vocês de alimentos mais laxativos, né? Não é incomum a gente encontrar pessoas que falam, eu como mamão todo dia, eu como ameixa todo dia, eu como aveia, eu faço o que eu tenho que fazer, etc. E mesmo assim não consigo ir ao banheiro. Existe algum alimento que realmente é aquele tiro e queda, que a pessoa que tem prisão de ventre precisa fazer uso? Então, eu acho que aqui o que tem aqui está bem bacana, né? Tem mamão, tem ameixa, tem aveia, tem tudo mais. Eu acho que todos são... Laranja também é laxativo? Laranja, e com bagaço e tudo mais. Ah, com bagaço. Mas lembre-se o seguinte, não são fatores únicos, né? Além disso, você tem que aumentar a hidratação. A atividade esportiva é fundamental, as pessoas estão muito sedentárias, então a parte esportiva, mesmo que seja uma caminhada diária, já ajuda muito o intestino a funcionar. E aquilo que nós conversamos, criar uma rotina para ir ao banheiro. Se você cria aquela rotina, legal. A gente sempre recomenda ir ao banheiro. Normalmente o intestino funciona melhor de manhã. Então, você tomar seu café da manhã à base de frutas, hidratando. Enquanto você vai tomando banho e se maquiando, já vai dando aquela vontade que é 20 minutos após a alimentação. Se você puder criar essa rotina, excelente. Isso é um reflexo, né, do organismo, assim que a gente se alimenta. Reflexo gastroretal. Agora tem pacientes que têm uma intolerância a comer algumas fibras, frutas, e aí até por uma alteração daquilo que nós falamos, tem pacientes que têm dificuldade de absorver essas fibras. Existem alguns produtos industrializados que nós damos à base de fibras que são excelentes também. Né? Tá. E aí, aquilo que você falou também, não esquecer de repor a microbiota intestinal. Então, isso não só fazer uso dessas frutas, mas eu também tenho que acrescentar. Se eu tenho intolerância a glúten, eu tenho que remover isso. Né? Eu tiro esse alimento, vai melhorar bastante. Se eu tenho a lactose, eu tiro, também vai melhorar bastante. Então, são acertos alimentares que você tem que fazer junto ao médico e à nutricionista que a gente resolve bem isso. A prisão de ventre costuma também aumentar os casos de hemorroidas? Sim, aumenta porque de uma certa maneira você acaba ficando mais tempo no vaso sanitário, naquela posição que predispõe à dilatação do plexo hemorroidário.
Na hora que você evacua, você acaba traumatizando a região, então acaba causando um processo inflamatório, tá? E o esforço evacuatório também faz aumentar o aparecimento dessas hemorroidas. Que elas podem ser tanto internas quanto externas, né? Como a imagem está mostrando aí, né? Elas têm várias classificações, então internas e externas, né? São irrigadas de maneiras diferentes, e também você tem de 1 a 4. Então hemorroida, porque hemorroida todo mundo tem. Assim, a doença hemorroidária é quando começa a ter sangramento ou exteriorização ou trombose, quando forma bolinhas, né? Ou outras complicações inerentes, né? Vindo com infecções e tudo mais. O grau 1 só sangra, grau 2 a hemorroida sai para fora e volta, grau 3 é aquela que está externa, tá? E você precisa pôr com o dedinho para dentro após a evacuação, e grau 4 aquela que perdeu o domicílio. E, por incrível que pareça, que nós falamos de sempre procurar o médico, são os pacientes que vêm no nosso consultório, assim, com hemorroidas gigantes, enormes, que já poderiam ter sido tratadas clinicamente, o paciente teria uma boa resposta, só com acerto alimentar, com uso de alguns produtos, e ficaria muito bacana. Mas só que eles vão deixando, quando vem para nós, além de às vezes ele ter um problema de obstipação, que tem que ser tratado também, eles vão ter também um quadro hemorroidário mais grave. Então nem todo caso é cirúrgico? Não, das hemorroidas. A hemorroida grau 1 e 2, a grande maioria é tratamento clínico. Se você tiver muito sangramento e não melhora, aí talvez seja interessante fazer algum tratamento mais intervencionista. E assim, quando eu falo intervencionista, na hemorroida grau 1 e 2 pode ser laser, pode ser eletrocoagulação, pode ser ligadura elástica, você pode fazer o que você quiser. Agora, nas hemorroidas 3 e 4, já são cirurgias maiores, que pode ser no método tradicional, né? Como também alguns procedimentos são grampeamentos, que são muito bons, com resultados excelentes, com menos dor. A grande maioria não procura o médico, porque imagina que se for tratar ou fazer cirurgia, lembra que o avô e a avó falavam que doía demais. Então, acaba fazendo isso. E eles não estão errados, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente levar uma questão como essa, que também é tão incômoda e tão dolorida quanto por muito tempo, pode ficar muito pior, né? Então, é melhor resolver de uma vez. Mas quanto mais precoce você trata, sem dúvida, menos sequela você tem. Sem dúvida, com certeza. Tem pergunta para você chegando aqui, da Zelizen. Ela quer saber o seguinte: fiz uma cirurgia de fissura anal há 10 anos. Há possibilidade de voltar? Pode acontecer. Um dos mecanismos, às vezes, você tem uma hipertonia do ânus, porque o ânus ele tem alguns esfíncteres que mantém. Tem um esfíncter voluntário e involuntário. Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu sinto vontade de ir no banheiro, eu não posso ir ao banheiro, aquele tem um esfíncter que abre e o outro que se mantém fechado. Então, as fezes recuam, tá? Tem gente que tem esse esfíncter um pouco mais hipertrofiado, que na cirurgia antes é feito um exame e, se detectado isso, às vezes a gente faz ressecção de parte desse esfíncter para deixar mais relaxado. E a grande maioria não tem problema se manter dieta, hidratando, exercício físico, não segurando a vontade de ir ao banheiro quando estiver trabalhando, né? Tá aqui, eu estou com vontade, e aí vai dando problema, então dificilmente ela vai ter. Mas pode acontecer sim dela ter um novo quadro. Se ela um dia for fazer uma evacuação um pouquinho mais sólida, pode machucar, mas você tratando uma fissura aguda, do mesmo jeito que ela apareceu, ela vai desaparecer. Se aumentar muito, ela pode ficar crônica e talvez alguns casos precisam ser operados. Ou alguns outros tratamentos como Botox e outros tratamentos que existem hoje atualmente. A joia. A Isabel Volpato está trazendo uma questão aqui que eu acho que pode também atingir muitas pessoas, que é o uso de medicamentos que muitas vezes podem trazer constipação. Ela quer saber, que ela está usando agora para colesterol, pressão, antidepressivos, e alguns provocam constipação. Ela quer saber o que ela pode fazer para tentar reverter esse efeito e se o magnésio ajuda. Isso daí é um balaio completo, né? Porque aí quando você vem, tem muitos remédios que interagem, né? Os bloqueadores de cálcio, remédios outros, né? Cobre um santo, descobre outro, né, doutor? Então, exatamente. Então aí você tem que fazer um equilíbrio de uma tal maneira de escolha de medicamentos. Se a pessoa começa a ter um quadro de obstipação, talvez fazer trocas de alguns medicamentos para poder resolver isso daí. Mas normalmente a gente faz inicialmente o que nós falamos aqui, fazer alguns incrementos na alimentação, sempre esse é o quadro inicial. E dependendo da idade, você também tem laxantes diferentes para poder ajudar
e não ter problemas. Então, aí a questão dela sentar e falar, olha, isso, por exemplo, os antidepressivos causam muito problema. Opioides, né? Tem gente que tem muita dor e usa isso, prende demais o intestino. Então aí tem que conversar com o seu médico e ele tem que fazer o custo-benefício, fazer um balanço, tirar muitos remédios, é o que eu sempre falo, principalmente para mais idosos, né? O geriatra ele tem que tirar e não colocar, né? Senão cada especialista que você vai, ele vai colocando um remédio. Quando você vai ver, você está com uma lista gigante de medicamentos e às vezes você pode substituir por medicamentos que não dão tantos efeitos colaterais. É uma questão de expertise aí medicamentosa. Porque muitas vezes você fica tomando um remédio para aquele sintoma que o outro remédio deu, exatamente, sendo que só trocando aquele remédio anterior já resolveria. Sim. Tá certo, exatamente. A Liane quer saber sobre colonoscopia. Quem pode fazer? No caso, ela quer saber se quem tem intestino irritável pode fazer colonoscopia. E aí vamos entrar no nosso assunto também, quando uma colonoscopia vai ser indicada para quem tem prisão de ventre. Então, assim, a colonoscopia ela é mandatória a partir dos 45. Antes a gente fazia a partir dos 50, a gente está vendo a incidência maior de pólipos, porque as pessoas estão comendo menos produtos naturais e comendo algo mais industrializado, estão fumando novamente, estão bebendo, uma situação alimentar muito ruim de produtos industrializados. Então a gente baixou a incidência disso. Então a colonoscopia deve ser feita como rotina, como é feita mamografia, Papa Nicolau na mulher, a partir de uma determinada idade, com 45 anos também deve ser feito. Agora, se eu tenho obstipação intestinal, que apareceu de repente, se eu começo a ter dor, se eu começo a ter sangramento, ou começo a ter algum problema, eu vou fazer isso antes e no momento que eu achar necessário. Então não existe nenhum problema. E para pacientes mais jovens, se eles começarem a ter sangramento ou suspeita de uma doença inflamatória intestinal, como retocolite, Crohn, também está super indicado. E a gente está vendo casos aumentados dessas doenças e a gente tem pedido também para adolescentes em situações especiais. Então não tem contraindicação da idade, tá? Só para pacientes muito idosos, aí o custo-benefício de saber qual o motivo de você estar fazendo uma colonoscopia e qual a vantagem de você estar fazendo aquilo, tá? Porque tem alguns exames, você pode fazer pesquisa de sangue oculto, você pode fazer outros exames, às vezes alguma enterorressonância ou tomografia, você pode poupar o paciente de fazer uma sedação e um preparo de colo que é um pouquinho mais complicado. Tá certo. A Babi tem uma boa pergunta aqui. Por que dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro? Porque quando a gente está com prisão de ventre, ela coloca aqui, que interfere realmente no humor, né? Tanto que existe o termo, dizendo que a pessoa está enfesada quando ela está nervosa, né? Quando ela está irritada. Qual é a relação do humor com a prisão de ventre e por que o nosso intestino é conhecido como o segundo cérebro? Então, o intestino é um dos maiores produtores de serotonina, que é o que dá a sensação de bem-estar no corpo. Todo mundo acha que é o cérebro, mas na verdade é o intestino. Então, se eu comer alimentos que criam processo inflamatório, ou se eu faço uso de muitos antibióticos, ou se eu abuso de álcool, eu sou sedentário, mudo a minha microbiota intestinal, eu vou ter uma alteração da minha produção de serotonina e, obviamente, não só que ele propulsiona o intestino e evita a obstipação, mas vai afetar também o meu humor. E está aí a palavra enfesado. E ao mesmo tempo, se eu estou passando nervoso, eu estou estressado, eu posso também ter uma alteração da minha serotonina que também vai afetar. Então eu vou fazer uma prova, então de repente o intestino fica preso, ou vai fazer uma viagem de repente para o exterior e aí a pessoa fica ansiosa. Pode acontecer também. Então é o eixo cérebro-intestinal e está muito interligado, tá? Muito mais do que a gente imagina. Então hoje, por isso que eu falo, manter o intestino saudável com alimentos saudáveis, manter uma microbiota saudável é muito bacana. Lembrando que, inclusive, essas fibras que nós estamos dando também servem de comida para as bactérias boas do intestino, tá? Então, isso é uma coisa importante. Tá, assim como os probióticos, você falou e tem muita gente perguntando aqui, é importante a gente tomar com frequência ou só em casos de prisão de ventre? Não. Ou os probióticos são sempre bem indicados para todos? Não, assim, se eu tiver uma alimentação adequada, ok, e se eu não tiver nenhum problema intestinal, também. Mas, principalmente para as mulheres com alteração hormonal frequente, mulheres que estão no climatério, que começam a ter uma alteração da flora vaginal, que começa a alterar os lactobacilos da vagina,
e aí você começa a ter bactérias que são do intestino, que colonizam normalmente a vagina, você pode ter aumento disso, e aí predispõe a vulvaginite, você pode ter infecção urinária, você pode ter outros problemas. Então, a mulher, eu acho que a partir dos 45, 50 anos, para melhorar o estado imunológico dela e funcionamento intestinal, eu acho que vale a pena sim. E aí o uso da medicação, desses probióticos, que podem ser caseiros ou podem ser comprados, tem que ser para o resto da vida, porque se você para de tomar, diminui o número de colônias boas, e aí prolifera o número de colônias que não nos interessam, que dão inflamação, que dão gás e tudo mais. Então, uma vez iniciado, você tem que fazer isso. Você pode fazer de cepas diferentes, tem várias cepas, mas às vezes só usando uma já está mais do que suficiente. Tem muito iogurte natural. E hoje tem muitos, né? Tem iogurtes, aquelas bebidas fermentadas também, sim, né? Que sim. são conhecidas. Os lactobacilos vivos, né? Sim, que tem nessas sim. bebidas lácteas também são indicados. Sim. Assim como tem muitos hoje pozinhos na farmácia mesmo, vendendo Sim, como medicação, exatamente. também são. Eles são desidratados, é um mecanismo que a gente faz para preservar o ser vivo que está lá, para ele poder se proliferar no intestino. Tá certo. A Bruna quer saber sobre recém-nascidos. O que é normal? Quantos dias sem evacuar? Quando é que dá para a gente acreditar que um bebê está passando por uma constipação? Então, não é normal, porque o bebezinho, senão a gente não ia vender tanta fralda, né? Bebezinho é uma desgraça para ir ao banheiro, né? Então ele faz muito. Se você estiver tendo obstipação, você precisa dar uma olhada. Se normalmente o aleitamento materno já é o suficiente. Agora, se eu estou introduzindo alimentos artificiais, muito provavelmente isso seja a causa dessa obstipação em crianças, tá? E aí também tem que dar uma olhadinha, obviamente o pediatra sempre observa para ver se tem alguma coisa na região orificial, alguma coisa assim. Existem alguns estímulos que a gente faz, até para que é supositórios, né? E tem outros estímulos, às vezes de fazer banho de assento, ajuda bastante a criança a evacuar. Mas é importante, se ficar uma coisa muito rotineira, dar uma olhada se não tem nenhum problema na região ali orificial. Tá bom. Tá certo, doutor. Obrigada, viu? Tá bom. Foi excelente o papo, né? Quanto a gente aprendeu nessa conversa. Quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Nelson Liboni com a gente. E para você fazer contato, você vai lá no Instagram e coloca @ClínicaFactum, com C mudo, M no final. @ClínicaFactum. Muito obrigada, meu querido. Até a próxima, viu? Um abraço. Ótimo feriado, né? Feriado chegando. Muito bom.